Capítulo 16. Mesmo sob um estado selado, Atena não poderia rivalizar com Paglio, então Atena não poderia trazer toda a sua força em face do dragão venenoso. No entanto, sua espada larga imediatamente mostrou um poder incrível ao enfrentar Ganque. Atena cortou novamente com o fio de sua lâmina desta vez. No meio das faíscas, o martelo de Ganque foi dividido em dois, seus pés afundaram novamente. Atena controlava sua força com precisão. Depois de cortar o martelo, a espada larga parou logo acima da cabeça do centauro. Shenhui rapidamente foi até Alice e sussurrou, depois deu uma cesta para a pequena Loli. Saia do caminho, seu demônio inferior. Chame o covarde, Alan. Atena não era estúpida. Ela imediatamente adivinhou quem estava por trás da ação de Ganque, então lentamente retirou sua espada. Ganque sentiu uma vibração assassina assustadora sair do topo de sua cabeça. Sua cabeça estava suando frio, sabendo que Atena já era misericordiosa. Caso contrário, aquele golpe horrível não apenas cortaria o martelo. Quando ele ficou petrificado, houve um grito alto de repente: pare! Quem falou foi realmente Shenhui. O humano apontou para Ganque e falou alto: Ganque, você é tão ousado em realmente atacar a mestra Atena. Sua Alteza Real, a princesa Alice nem falou, mas você deu uma ordem sem permissão. Seus olhos ainda têm a princesinha, a princesa real e a família real de Lúcifer. Eu não. Quando Ganque ouviu Shenhui dizer que atacou Atena, ele ficou nervoso. Foi Atena quem atacou primeiro. Ele rapidamente se defendeu quando Shenhui mencionou a família real Lúcifer. Foi um silêncio constrangedor além do barulho de trituração de Alice enquanto ela mordia a Jade Dragonfruit. Ela então disse vagamente: você atacou Atena. Você nem mesmo coloca minha irmã e eu em seus olhos. Eu não. Eu fiz. Ganque ficou chocado. Ele não sabia o que dizer no momento. Princesinha, esse ser humano é muito enganador. Não acredite nele. Este homem é realmente enganador. Alice assentiu. Assim como Ganque se alegrou secretamente, o dedo da pequena Loli que estava segurando a Jade Dragonfruit apontou para Shenhui e seu tom mudou. Mas ele é mais razoável do que você. Não ficou claro se suas palavras eram razoáveis ou se o Jade Dragonfruit era razoável. Shenhui parecia pensar em um funcionário corrupto em uma das piadas. De qualquer forma, parecia que preparar Jade Dragonfruits para Alice era o movimento mais sábio. Shenhui, olhando para o fato de que você não se esqueceu de colher algumas frutas para a princesa enquanto colhia ervas, eu vou te perdoar desta vez. Alice olhou para Ganque que estava ansioso e suando. Garoto, não seja bobo. Diga a Alan, se ele quer matar alguém pelas minhas mãos, ele deve ser mais razoável do que os outros. Mais razoável. Isso é um suborno óbvio. Parecia que essa pequena Loli entendia tudo. Ela estava apenas sendo deliberadamente irracional. Ganque notou que Alice não o perseguiu, ele rapidamente se retirou com seus soldados como se um perdão fosse concedido. Shenhui estava feliz que o Demon Realm ainda era relativamente mais simples. Se fosse o tempo antigo em seu mundo anterior, qualquer um poderia ser simplesmente condenado, não era impossível para Ganque e sua família serem exterminados. Vamos, Atena.
Alice segurou o braço de Athena intimamente como se ela nunca tivesse ficado com raiva. Sua Alteza Real não está me culpando por sair para brincar secretamente. Athena deliberadamente sacudiu Alice, seu rosto parecia infeliz. Vendo isso, Kia cobriu a boca e sorriu de lado. Alice era de fato uma pessoa flexível e de coração negro. Ela sussurrou para Athena por um tempo com sorrisos, então ela fez outra piada. A dupla voltou à sua habitual intimidade de irmã ao chegar à entrada do palácio. Quando Alice ouviu Athena dizer que trouxe algumas presas, ela pensou na cena do piquenique anterior e não pôde deixar de babar e sorrir para Shenhui. Shenhui apenas sentiu que sob aquela visão, ele parecia ter se tornado uma espécie de churrasco em uma vara de ferro. Ele disse rapidamente, desta vez, há uma nova maneira de comer. Comparado ao churrasco, tem um sabor distinto, mas não sei se a princesinha aguenta picante. Realmente tão delicioso quanto o churrasco. A pequena Loli baixou a voz e perguntou. Depois de obter a garantia do humano com tapinhas no peito no estilo de Athena, seu volume aumentou repentinamente. Nunca há a palavra medo no dicionário da família real de Lúcifer. Eu, Alice. Lúcifer é destemido. Vendo a confiança da princesinha, os guardas imperiais olharam para ela com admiração e todos ficaram de pé, orgulhosos de serem guerreiros da família real de Lúcifer, mas não sabiam o verdadeiro propósito das palavras ousadas da pequena Loli. Era conseguir comida e bebida de graça. Alice gostou do olhar de admiração de todos e caminhou destemida em direção ao laboratório de Aldas. Quando chegaram ao laboratório, Sli rapidamente os cumprimentou quando os viu. Shenhui soube por Sli que Mestre Aldas teve uma emergência e foi ao palácio discutir com a princesa Shei. Com a ajuda do Imp, Shenhui começou a ficar ocupado. Kia e Athena também ajudavam de vez em quando, mas faltava talento a Athena. Ela era mais um obstáculo. Alice ficou entediada enquanto esperava, então pegou o paciência pegs que Aldas havia deixado na mesa para jogar. Shenhui pensou que este lindo jogo de xadrez novo provavelmente não escaparia de suas mãos, e o mestre só poderia estar desamparado novamente. Depois de algum tempo, Shenhui finalmente terminou. Alice, que respirava a fragrância enquanto arregalava os olhos, viu uma panela grande e estranha sobre a mesa com uma chama acesa abaixo. Ela perguntou curiosamente, cheira tão bem. O que é isto? Isso é chamado de panela quente, vamos lá, experimente. Shenhui disse. Ele deixou Sli pegar os talheres e dar a todos. Ele também colocou algumas fatias de carne cortada e acompanhamentos na panela. Após o churrasco anterior, ele conhecia os condimentos comuns no reino dos demônios como a palma de suas mãos. Isso foi graças à glutona Alice que estava totalmente equipada. Embora os ingredientes e condimentos aqui não fossem tão abundantes quanto na vida anterior de Shenhui, havia vários temperos únicos que não estavam disponíveis naquele mundo, então era mais do que suficiente para cozinhar em casa. Alice observou Shenhui e aprendeu. Ela queria pegar um pedaço de carne, mas ela não conseguia entender os pauzinhos caseiros de Shenhui, então ela simplesmente usou uma colher para pegar um com sopa e colocar na boca. Uau, está tão quente! Tão picante! Alice exclamou exageradamente, mas suas mãos estavam se movendo cada vez mais rápido. Logo, não apenas a pequena Loli,
mas também Atena e Kia se apaixonaram pela panela quente. Não se apresse, você pode continuar adicionando ingredientes enquanto come. Shenhui entregou a alface a Alice. Ele viu o imp salivando, mas ele ainda estava respeitosamente ao lado. Ele disse: Sli, o que você está fazendo? Venha e coma. Sli também pode comer. Sli quase pensou que tinha ouvido mal. Ele demorou muito para responder. Relembrando o bullying que sofreu desde jovem, seus olhinhos de repente começaram a chorar. Ó Senhor, um mestre tão grande e benevolente. Ele é simplesmente o presente do Deus demônio. Mesmo sem esse contrato, Sli não trairá o mestre. A menos que haja 100 moedas de cristal negro na minha frente. Não, 200. Shenhui não tinha a de Alice, então ele não saberia a barganha no coração do diabinho. Acrescentou mais pratos, um pouco de cada ingrediente para seu criado recém-contratado. Este movimento tocante imediatamente fez com que o diabinho dobrasse sua barganha por trair seu mestre para 400. O conceito profundamente enraizado como a classe mais baixa fez com que Sli não se atrevesse a comer na mesma mesa com a família real como Alice. Ele pegou um pouco em sua tigela, sentou em um canto e começou a comer. Ele sentiu que essa era a coisa mais deliciosa que já havia comido. Depois de devorar tudo, Alice tocou sua barriga arredondada satisfatoriamente e olhou para Shenhui com elogios. Shenhui, você realmente não é ruim. Eu decidi. A partir de agora você será meu braço direito. Essa voz ritmada ecoou no laboratório e surpreendeu o braço direito, enquanto o servo do braço direito ainda estava com inveja. Felizmente, não era o menino de brinquedo como da última vez. Eles são realmente diferentes. Dito isto, se eu realmente me tornar o menino de brinquedo ou gigolô de Alice, temo que serei promovido pela princesa real a um eunuco. Esta é uma grande honra. Alice contou os dedos e disse: meu braço direito sempre estará comigo. Todos os dias, você tem que me contar histórias e fazer comida para mim. As moedas de cristal mágico que você costuma ganhar devem enviar metade para mim. Se eu comer fora, você vai ter que pagar. Isso não é pior do que ser um escravo. Shenhui suava frio e balançou a cabeça decisivamente. Sempre fui uma pessoa nobre e nunca bajulei. Esta grande honra deve ser dada a outros. Atena viu com seus próprios olhos que Shenhui adicionou o antídoto na panela quente como temperos. Alice realmente não duvidou e comeu muito com Kia. Atena finalmente ficou aliviada, e ela secretamente admirou a sagacidade de sua amiga humana. Ela disse: Alice, pare de brincar. Já comemos a panela quente. Vamos voltar logo. Porque eu sempre sinto que você está sempre do lado dele. Alice olhou para Atena com desconfiança e olhou para Shenhui. Ah, certo, no portão da cidade, você parecia ter dito que algum humano é seu amigo. O rosto de Atena ficou ligeiramente quente e ela admitiu abertamente: sim. Embora eu não o conheça há muito tempo, acho que Shenhui é um amigo digno, muito mais forte que o sinistro covarde Alan. Shenhui pode contar histórias, pode fazer algo divertido e saboroso. Alice pensou e inclinou a cabeça, depois assentiu. Já que ele é amigo de Atena, então ele pode ser considerado meu amigo, eu acho.
Shenhui ficou sem palavras para os critérios de amigos de Alice. Alice se aproximou e deu um tapinha no ombro de Shenhui como um veterano de um clube. De agora em diante, se alguém intimidar você, diga a eles meu nome e ninguém ousaria tocar em você. Claro, exceto quando eu intimido você. Nesse exato momento, Aldas apareceu na entrada do laboratório. Mestre. Shenhui deu um passo à frente. Venha, experimente esta novidade boa. O mestre dos elfos negros balançou a cabeça de forma incomum e não falou. Shenhui notou então que o rosto moreno de Aldas tinha uma melancolia e seriedade sem precedentes. Capítulo 17 – Desafio. Crise de Aldas. Cidade da Lua Negra, em algum lugar em um corredor residencial. Alan ouviu o relatório de Ganke com o rosto pálido e perguntou: Athena realmente disse que aquele humano é amigo dela? Ganke respondeu com medo e apreensão: Sim, general. Naquele momento, muitos soldados também viram que Athena me atacou na frente de todas as pessoas. Quase perdi a vida. Maldito ser humano! Porque Athena o favoreceu. Alan rangeu os dentes e ficou verde de inveja. Athena nunca o respeitou como xerife e nem olhou diretamente para ele. Agora ela realmente chamou o humano que ela conheceu não muito tempo atrás de amigo e o defendeu. Era simplesmente insuportável. Tudo bem. Ganke, você pode sair agora. Outra voz fraca no corredor soou. Sim, mestre Joseph. A reverência de Ganke por esse homem não era menor que a de seu superior, Alan. Ele então se curvou e foi embora. Meu amigo, realmente não sei que parte dessa mulher selvagem o deixa tão obcecado. Se você quer uma mulher, pode facilmente pegar um punhado. Você gostaria que eu lhe enviasse algumas das melhores escravas súquiabas? Joseph serviu um copo de vinho e disse lentamente. Joseph tinha uma aparência humana. Ele deve ser uma das linhagens mutantes. Ele parecia elegante e calmo, era completamente diferente do temperamento violento e marcial de Alan. Não, Alan bufou. Você não está interessado na princesa real também. É que a princesa Shea é realmente linda, mas ela é fria como um iceberg. Ela não é nada divertida. Eu também não entendo o que te faz gostar dela. Idiota, meus gostos não são iguais aos seus. Joseph zombou em seu coração, mas seu rosto ainda estava calmo e sem emoção, assim como você. É que cada um tem uma preferência diferente. Acabei de voltar para a cidade da Lua Negra. Ainda não sei nada sobre esse ser humano chamado Shenhui. É apenas um lixo que tem uma sorte extraordinária. Alan cerrou os dentes e disse. Este humano caiu no reino demoníaco cerca de 10 dias atrás e foi capturado por soldados. Seu nome era Arthur durante o interrogatório, um aristocrata impotente. Naquela época, Mestre Aldas o levou como cobaia experimental, mas em poucos dias ele milagrosamente se tornou um aprendiz de Aldas, e sua identidade foi reconhecida publicamente pela princesa Shea. Eu realmente não sei o que há de tão atraente nesse cara. Até Athena e a princesinha vão até ele quase todos os dias. Joseph pensou um pouco e disse, dessa forma, seu maior apoio é a apreciação do mestre dos elfos negros. Conheço bem a princesinha, ela está apenas curiosa. A princesa real deve estar fazendo isso para se aproximar de Aldas também. No entanto,
Aldas também está indefeso agora. Ele logo deixará Darkmoon City. A essa altura, esse humano perderá seu valor. Mesmo que você queira cortá-lo em pedaços, a princesa real não irá impedi-lo. Com aquele homem da capital envolvido, Aldas definitivamente vai perder. Alan virou alegria de raiva, acenou com a cabeça e brindou a Joseph: você está certo. Venha, vamos fazer um brinde. No laboratório de Aldas, dentro do pátio externo do palácio, depois que Alice e as meninas saíram, restaram apenas Aldas e Shenhui no laboratório. O observador notou que o mestre estava de mau humor, então ele recuou mais cedo. Aldas pegou alguns livros grossos, Refining Essentials, Kamen Potions Recipe, Poison Supplementary Material. Shenhui, esses livros são para você. O elfo negro suspirou. Sem mim ao seu lado a partir de agora, você deve estudar muito. Embora você seja o sucessor do grão-mestre, o aprendizado não tem fim, então você nunca deve relaxar. Contanto que você trabalhe duro, um dia, suas realizações chocarão todo o reino demoníaco. Shenhui disse chocado: mestre, o que aconteceu? Onde você está indo? Talvez eu esteja saindo de Darkmoon City. Aldas balançou a cabeça com o rosto sombrio e contou o motivo. O reino demoníaco defendia o forte, não apenas em termos de força e poder. Todos os campos de profissões tinham uma competição acirrada. A regra no campo farmacêutico era bastante singular. Se alguém quisesse ser um mestre de poções, havia duas maneiras. O primeiro era ir à associação de pocionistas na capital e passar por uma série de avaliações complexas, incluindo preparar com precisão a poção branca de nível mais alto dentro de um tempo específico e também ser reconhecido por pelo menos 2 mestres. A segunda maneira era desafiar diretamente um mestre conhecido sob o testemunho da associação de pocionistas. Se o desafio fosse bem-sucedido, a pessoa seria promovida diretamente ao nível de mestre, enquanto o mestre fracassado seria privado do status de mestre e exilado por 3 anos. Após 3 anos, era possível contestar ou refazer a avaliação. Se aquele que estava sendo desafiado se recusasse a aceitar o desafio, era imediatamente considerado reprovado. No entanto, o desafiante não estava isento de riscos. Ele ou ela precisava colocar uma grande quantia de dinheiro como aposta. Se o desafio falhasse, o dinheiro seria totalmente de propriedade do mestre e ele não poderia contestar novamente em 3 anos. Shenhui finalmente entendeu que era como jogar. Aldas então explicou que o dinheiro era muito importante para um pocionista porque a alquimia era um assunto caro. Tanto o farmacêutico quanto o mecânico precisavam de muito apoio financeiro. Quer fossem avaliações de nível de alquimia ou aprendendo com um alquimista, era preciso pagar um preço alto. Portanto, a maioria dos alquimistas buscaria o apoio de alguém que tivesse finanças e poder influente e o servisse. Shenhui pensou consigo mesmo: em comparação com isso, meu aprendizado gratuito foi tão fácil de conseguir. Aldas vinha sofrendo muito com os ombros frios devido a problemas financeiros que o deixaram muito endividado. Depois de colocar tudo em jogo e ser reprovado no exame de mestrado, aquele que estava falido quase perdeu a fé na vida. Em seu ponto mais baixo, Aldas conheceu a princesa real, Shei. Shei tinha apenas 16 anos na época e acabara de assumir a cidade da Lua Negra. No entanto,
ela era boa em identificar talentos, então forneceu fundos valiosos para Aldas. Depois que Aldas se tornou um mestre, ele retribuiu o favor dela, recusando resolutamente o convite da capital e permanecendo na cidade da Lua Negra para servir Shei. Shenhui mostrou uma percepção repentina. Não é de admirar que o mestre dos Elfos Negros tenha um respeito sincero pela princesa Shei. Aldas suspirou. Alguns meses atrás, recebi uma carta do mestre Zola e do mestre Kemp da capital. Na carta, persuadiu-me com enormes lucros a servir o Radiant Obsidian. Eu rejeitei resolutamente. Hoje, a divisão da capital da Associação de Pocionistas de repente enviou uma convocação mágica. Um pocionista chamado Sandro da capital me desafiou oficialmente. Neste momento, 2 mestres de poções e Sandro já estão a caminho de Darkmoon City. Eles chegarão em 2 dias. Como ele não aceitou a gentileza, a multa veio como esperado. Aldas era o assistente competente de Shei. Se ele fosse derrotado e exilado, a reputação da propriedade Lua Negra e o poder de Shei seriam bastante prejudicados. Obviamente, era um meio do príncipe Obsidian enfraquecer o poder da princesa Shei. A capital estava longe de Darkmoon City. Mesmo com a besta domesticada voadora mais rápida, levaria quase um mês. No entanto, a convocação mágica acabara de chegar a Aldas. Parecia que a outra parte estava deliberadamente tentando pegá-lo despreparado. Mestre, não importa o que a outra parte esteja planejando, a força é o que importa no final, pensou Shenhui e disse, enquanto você puder derrotar Sandro, a conspiração da outra parte cairá e perderá muito dinheiro ao mesmo tempo. Claro que entendo, mas o problema é que não sou adversário do Sandro. Aldas sorriu amargamente. Sandro é o gênio mais destacado em poções do Império. Quando eu estava fazendo a avaliação do pocionista, ele já tinha o título de mestre em poções genial. Além disso, esse cara já tem força de nível de mestre há muito tempo, até muitos mestres o respeitam. Rumores diziam que uma vez ele jurou que se não fizesse o veneno mais forte, nunca participaria da avaliação do mestre de poções. Agora que ele vem me desafiar. Por um lado, ele é comandado pelo regente. Por outro lado, ele provavelmente tem um grande avanço no desenvolvimento de um novo veneno e planeja me usar como um sacrifício para avançar para um mestre. Acabei de discutir com a princesa real no salão do conselho por um longo tempo, mas não conseguimos pensar em nenhuma contramedida. Shenhui sondou, mestre, se você entrar em contato imediatamente com o lado de Sandro e disser que está disposto a servir ao príncipe Obsidian, você pode evitar este desafio. Aldas balançou a cabeça com firmeza. Como recusei o convite do príncipe Obsidian antes, também não aceitarei agora. Embora nós, elfos negros, não nos importemos com nada hipócrita como honrar ou perdoar, sempre nos lembraremos da bondade dos outros para conosco. Nunca trairei a princesa Shei. Mesmo que eu seja exilado por 3 anos, farei o possível para me tornar um mestre novamente e continuar a servir Sua Alteza Real. No entanto, como o príncipe Obsidian pretendia lidar com Shei, se Aldas poderia permanecer vivo durante seu exílio seria um problema. Mesmo que o Elfo Negro pudesse sobreviver e recuperar a glória como mestre, Darkmoon City, que já estava em crise, ainda estaria nas mãos de Shei por 3 anos. Até Shenhui poderia perceber isso, Aldas deve estar ciente disso. Aldas não disse mais nada.
Ele continuou a limpar suas poções e livros e estava pronto para partir a qualquer momento. Shenhui não ajudou Aldas a limpar e franziu a testa para o lado. Aldas era muito rigoroso nos estudos. Embora ele fosse um pouco enganador como um elfo negro, ele não economizou em ensinar farmácia a Shenhui. Não havia discriminação racial. Ao mesmo tempo, esse mestre também era a melhor proteção de Shenhui no mundo exterior. Fosse por ele ou por Aldas, Shenhui devia tentar ajudá-lo. Além disso, o processo de inicialização do Super System estava estagnado. Este novo veneno de Sandro pode ser um ponto de virada. Na contemplação, um plano ousado formou-se gradualmente na mente de Shenhui. Mestre, espere. Não seja muito pessimista tão cedo. Podemos realmente não perder. Se meu plano for bem-sucedido, depois que Shenhui ponderou cuidadosamente, ele sorriu e disse: talvez possamos primeiro discutir casualmente o problema da divisão do dinheiro. Essas palavras surpreenderam Aldas ligeiramente e seus olhos que estavam originalmente sombrios de repente se arregalaram. Neste momento, dentro da propriedade Lua Negra, sob o boato deliberado, a notícia de que o gênio pocionista da capital desafiando o mestre Aldas em 2 dias se tornou viral. Tornou-se um tópico acalorado dentro da Lua Negra. 2 dias se passaram rapidamente. Como mencionado na invocação mágica, o grupo da capital apareceu a tempo fora da cidade da Lua Negra. Capítulo 18 – Batalha de Vida e Morte. Aprendiz versus Gênio. Entre a equipe da capital, havia cavaleiros poderosos e soldados bem equipados, mas o mais atraente era o homem de meia-idade que cavalgava um cavalo de magia negra. Era um lich fino e ele parecia comum. No entanto, mesmo os 2 mestres de poções ao lado dele não se atreviam a negligenciar este homem que era apenas um pocionista como ele era Sandro, o gênio mais notável do Império dos Anjos Caídos em 300 anos. O grupo foi recebido pessoalmente pela princesa real, Shay no portão da cidade. Embora as pessoas mostrassem considerável cortesia e respeito à princesa real, descendente do príncipe herdeiro, muitos deles mostraram um olhar desdenhoso no caminho para o palácio quando viram os edifícios sombrios. O chamado senso de superioridade da cidade grande estava estampado em seus rostos. Depois de entrar no palácio, os convidados e anfitriões estavam sentados, então Shay disse: muitos de vocês tiveram uma longa jornada. Você deve estar exausto. Por que não descansar um dia, só então discutiremos sobre o desafio. Sandro levantou-se e disse: Sua Alteza Real, vim aqui especificamente para desafiar Mestre Aldas. Peço para começar o desafio agora. Por favor, entenda minha ânsia de me tornar um mestre. Tanto Mestre Zola quanto Mestre Kemp ao lado sorriram ao mesmo tempo. O plano original era pegar Aldas de surpresa. Notificar com 2 dias de antecedência estava de acordo com as regras da Pioneer Alliance. Caso contrário, eles não lhe dariam tempo para se preparar. Porque eles agora dariam uma chance para o outro atrasar agora. Não há realmente um ponto para descansar em um lugar tão pobre. Uma voz desdenhosa veio dos convidados. Era o jovem cavaleiro que escoltava a equipe, vestindo uma armadura de prata. Shay reconheceu que era o novato no exército, Shelt. Seu pai foi o primeiro dos 3 generais do Império a trair a Obsidian.
Shay franziu ligeiramente a testa, mas agiu como se não tivesse ouvido. Ao contrário, Athena não pôde deixar de se levantar e disse: Shelt, seu covarde, os desprezar a majestade da princesa real. Puxe sua espada. Deixe-me ver se o perdedor fez algum progresso. Shelt perdeu para Athena no Junior Swordsmanship Contest alguns anos atrás. Ao ser exposto por ela em público, ele ficou furioso e estava prestes a atacar, mas foi impedido por Mestre Kemp. Neste momento, se eles começassem outro problema, eles cairiam direto no plano de Shay. Em vez disso, eles devem se concentrar na questão principal. Mestre Zola também era um elfo negro. Ele disse: por que não vi Mestre Aldas? O mestre deve aceitar o desafio de acordo com as regras da Pioneer Alliance. Não há necessidade de negociação. Por que não vamos diretamente ao laboratório dele? Shay ouviu dizer que Mestre Zola foi direto ao assunto, mas não entrou em pânico. Ela apenas disse como se houvesse uma dificuldade. Na verdade, Mestre Aldas sofreu um acidente quando estava tentando uma nova e poderosa poção 3 dias atrás. Ele está gravemente ferido e perde a capacidade de se mover, então não pôde vir. Foi por isso que eu disse que temos que discutir. Ah! Mestre Zola zombou, porque Mestre Aldas sofreu um acidente bem quando estamos aqui. Será que ele estava com medo do prestígio do Sandro e fingiu fugir do desafio, né? Shay não mudou de expressão e perguntou: Mestre Aldas sofreu um acidente há 3 dias. Ele não sabia que Sandro viria desafiar. Considerando a viagem, demorou pelo menos um mês para que todos saíssem da capital. Porque só recebemos a convocação mágica da Pioneer Alliance 2 dias antes de sua chegada. Essa frase acertou em cheio. Não só esclareceu a inocência de Aldas, como também apontou vagamente que se tratava de uma conspiração. Mestre Zola ficou estupefato de repente e Ulit, Mestre Kemp falou: Princesa Shay entendeu mal. Originalmente, fomos convidados pelo Lorde do Espírito Vermelho, Sarjoshi, para visitar a cidade do Espírito Vermelho. Sandro tomou uma decisão espontânea e decidiu primeiro vir para a Fazenda Lua Negra para desafiar o Mestre Aldas. É por isso que a convocação mágica foi tão apressada. Se a princesa real não acredita, você pode perguntar ao filho mais velho de Josh, Joseph. Lembro que ele parece ser o diretor financeiro da cidade Lua Negra. A propriedade do Espírito Vermelho era adjacente à propriedade Dark Moon. Como confidente do príncipe Obsidian, o Red Spirit Lord era o olho da capital para monitorar na Lua Negra. Uma vez que a maioria dos recursos e financiamento para o Dark Moon State veio do Espírito Vermelho, Shay teve que colocar Joseph, que jurou lealdade, em uma posição importante. Na superfície, Joseph era um dos Dark Moon City. Se ele testemunhou o assunto, foi ainda mais irrefutável. De qualquer forma, a contestação de Sandro estava de acordo com o procedimento. Não havia sentido em discutir sobre o momento do aviso. Está bem. Porque eu não acreditaria no Mestre Kemp. Shay assentiu calmamente. Acabei de enviar Kagulon para pedir ao ferido Mestre Aldas para ver se ele tem um pedido para estender o desafio. Kemp e Zola se entreolharam e rapidamente trocaram opiniões. Não se pode esconder para sempre. Se a outra parte quisesse adiar, então Sandro poderia ficar em Dark Moon City até que Aldas se recuperasse para lutar. De qualquer forma,
eles nunca desistiriam até que Aldas fosse banido. Logo, o relato do líder da Guarda Imperial, Kaguron, surpreendeu os convidados da capital, inclusive Sandro. O gravemente ferido mestre Aldas não quis adiar e prometeu aceitar abertamente o desafio de Sandro no centro da arena em Darkmoon City. Sandro originalmente pensou que a outra parte queria atrasar, mas em vez disso, ele aceitou o desafio diretamente. Mesmo assim, ele ousou pelo talento e disse: foi uma surpresa para o mestre Aldas competir com uma lesão. Para mostrar a ele meu respeito, irei para a arena agora e iniciarei o desafio. O rosto frio de Shay não parecia ter nenhuma flutuação, e ela disse calmamente: já que é esse o caso, por favor aguarde um momento. Enviarei imediatamente alguém para a arena para preparar tudo. A Darkmoon Arena era um dos maiores edifícios da cidade. Era bastante famoso há 400 anos. A família real de Beelzebub, que havia desaparecido do palco histórico naquela época, apareceu na cidade da Lua Negra. Eles controlavam o Darkmoon State, e eles tentaram conquistar o Red Spirit State e ameaçar a capital. O Senhor do Sol da Meia-Noite ouviu a notícia e veio lutar contra a família real de Beelzebub nesta arena. Ele feriu gravemente o oponente eventualmente. Ninguém ouviu falar do homem desde então. Correspondente à longa história da arena estava o mobiliário em ruínas. Com o trabalho árduo de Kagulon e dos soldados, a arena foi limpa rapidamente. Um palco foi montado e fileiras de assentos foram colocadas como assentos VIP. Quanto ao resto das pessoas, elas não tiveram um tratamento tão bom, mas isso não afetou seu entusiasmo. A arena anteriormente deserta ficou instantaneamente superlotada. Embora todos tivessem muito medo do mestre Aldas, que frequentemente causava gritos horríveis, eles ainda esperavam que ele pudesse superar aqueles forasteiros e glorificar a lua negra no fundo de seus corações. Sob o olhar da multidão, o criado de Sandro dispôs habilmente um conjunto de aparatos e materiais. Do outro lado, mestre Aldas também era levado para a arena em uma maca, seguido pelo novo aprendiz, Shenhui, o que causou comoção na plateia. Humano. A aparição de Shenhui fez Sandro franzir a testa. Depois de ouvir a introdução de Shei sobre as origens de Shenhui, ele mostrou uma expressão desdenhosa. Quando Zola e Kemp ao lado ouviram que Aldas realmente recrutou um cativo humano como aprendiz, eles o desdenharam. Foi a primeira vez que Shenhui enfrentou uma multidão tão grande. Olhando para todos os rostos estranhos dos demônios ao seu redor, ele acalmou sua mente e curvou-se para os VIPs. Eu sou o novo aprendiz de mestre Aldas, Shenhui. Como o mestre foi ferido acidentalmente durante um experimento e está temporariamente incapaz de agir, ele me instruirá a aceitar o desafio. Sandro concorda. Instruir o aprendiz a aceitar o desafio. E ainda é um novo aprendiz. Este é o primeiro na história do desafio mestre. Embora Aldas tivesse um motivo, pois estava gravemente ferido e incapaz de agir, Sandro ainda se sentiu claramente insultado. Será porque o Aldas sabe que vai falhar, mais vale humilhar o adversário antes de partir. Eu concordo. Sandro olhou para Aldas ao longe e seus olhos brilharam com intenções assassinas. Peço uma batalha de vida ou morte. Não sei se mestre Aldas tem coragem de deixar o aprendiz humano tomar o seu lugar. Batalha de vida e morte. Zola e Campo parecerão surpresos.
A batalha de vida e morte era tentar diretamente suas poções um no outro, em vez de um substituto. O primeiro a ser envenenado até a morte falharia. Geralmente era feito quando ambas as partes tinham um forte ódio uma pela outra. De acordo com esta regra, mesmo que Aldas enviasse um aprendiz para participar, desde que o aprendiz fosse envenenado até a morte, ele próprio deveria aceitar a pena de morte. Os dois mestres, Zola e Kemp, tinham absoluta confiança na força de Sandro. Mesmo surpresos, eles rapidamente recuperaram a calma. Com certeza, Aldas ao contrário caiu em contemplação. Ele parecia estar pensando em algo. O humano revelou um olhar apavorado, ele foi até Aldas e sussurrou, aparentemente com medo de aceitar o desafio. O elfo negro ficou furioso, apontando seu dedo trêmulo para o humano, mas ele só conseguiu erguer um pouco o dedo que caiu impotente. Sua lesão grave não parecia falsa. Os arredores eram barulhentos. Mesmo alguém com uma audição aguçada não conseguia ouvir claramente os sussurros dos dois. Joseph viu tudo e franziu a testa descontroladamente. Segundo informações do espião, Aldas não foi ferido há 3 dias. Em vez disso, ele ficou no laboratório nos últimos 2 dias. É porque para lidar com Sandro, ele preparou à força algumas poções de alta dificuldade e acidentalmente se machucou. Eventualmente, Aldas decidiu deixar seu aprendiz, Shenhui, substituí-lo na batalha de vida ou morte. Parecia que o mestre dos Elfos Negros estava planejando apostar tudo o que tinha com sua morte para retribuir a bondade da princesa real. Depois que o guarda anunciou as regras da batalha de vida ou morte para o público ignorante, ele levantou uma comoção entre os residentes da Cidade da Lua Negra. Eles sentiram que era mais emocionante. Eles não podiam entender de farmácia, mas com certeza podiam entender a vida e a morte. Sandro deu um sorriso cruel. Ele não achava que havia qualquer suspense nesta batalha. Com seu veneno recém-desenvolvido, mesmo que Aldas o fizesse pessoalmente, ele só seria envenenado até a morte, muito menos aquele humano fraco. A princesa Shei anunciou o início da competição e os ruídos ao redor pararam de repente. A visão de todos caiu sobre o pobre humano. Alguém já estava apostando. Quanto tempo antes que o humano morra de veneno? 1 segundo. 2 segundos. Sandro rapidamente começou a preparar. Seus movimentos habilidosos fizeram os dois juízes, Mestre Zola e Mestre Kemp, suspirarem em inferioridade. O genial criador de poções realmente merecia sua reputação. Em apenas 2 minutos, uma garrafa de poção já estava pronta. Por outro lado, o aprendiz, Shenhui, era desajeitado sob o comando de Aldas. Ele nem completou a classificação das matérias-primas. De acordo com as regras, se uma das partes tivesse feito a fermentação, a outra parte deveria parar e preparar um antídoto em um horário especificado para experimentar o veneno. A batalha de vida e morte não era apenas sobre a potência da poção, mas também um teste para a habilidade e sabedoria do pocionista. Se alguém apenas se esforçasse para ser rápido, sua potência poderia não ser suficiente. Se um fosse muito lento, a outra parte agiria primeiro. Sandro gesticulou para o árbitro deixar a outra parte experimentar a poção. Shenhui parecia muito nervoso. Ele primeiro fechou os olhos e risou, depois só tomou o frasco da poção verde escura com calafrios.
Ninguém sabia que ele estava realmente orando por progresso. Progresso,